Olá, professor Igor Assis por aqui. Seja novamente muito bem-vindo, muito bem-vinda. Contente em estar mais uma vez aqui contigo, porque hoje o tema é muito legal. Nós vamos nos conectar ao conteúdo, da aula anterior, porque se na primeira aula nós descobrimos, quem é o auxiliar administrativo e quais aí as suas habilidades essenciais, hoje nós vamos mergulhar no universo onde esse profissional atua, onde o auxiliar é, administrativo ele atua, que são os setores da empresa. E acredite, entender como uma empresa funciona por dentro é como ter aí um mapa do tesouro. Quanto mais você conhece o território, mais fácil fica navegar e encontrar oportunidades incríveis. Estou bem animado, com o conteúdo de hoje, porque nós vamos conectar todos os pontos aí que nós conversamos anteriormente. Você vai perceber como que aquelas habilidades que trabalhamos na aula passada, como organização, proatividade, comunicação, como todas essas habilidades agora, elas se encaixam perfeitamente em cada setor, em cada departamento da empresa. E o mais interessante, você vai descobrir que o auxiliar administrativo, a auxiliar administrativa, tem um papel estratégico em fazer com que todos os setores conversem entre si. Então, foca agora aqui comigo, deixa aí o teu celular no silencioso, desativa aí as notificações, porque nós vamos explorar aí desde o setor, nesse encontro nosso, vamos falar desde o setor de recursos humanos, que cuida das pessoas, até o setor financeiro, que gerencia o dinheiro, passando ainda pelo setor comercial, setor de compras, logística e muito mais. É como conhecer aí os bastidores de uma grande produção e descobrir que o auxiliar administrativo ele é essencial em todos os cenários. E agora apresento então para você, já falamos sobre o tema da aula de hoje, já fizemos esse aquecimento inicial e vou agora compartilhar contigo os objetivos da aula. Nosso primeiro objetivo aqui com o nosso encontro é identificar os principais setores aí da empresa. Aqui você vai conhecer os departamentos, quer dizer, as áreas que compõem uma empresa. É como entender os diferentes órgãos do corpo humano. Cada órgão tem a sua função específica, mas todos trabalhando juntos para manter o organismo saudável. E aí, nós vamos conectar com a empresa e entender como cada órgão, no caso, cada departamento, ele se conecta para que a empresa funcione da melhor forma possível. Ok? Então nós vamos explorar o que faz o RH, financeiro, comercial, entre outros, E o mais legal é que você vai perceber que mesmo em empresas diferentes, esses setores básicos, eles estão sempre presentes. E o nosso segundo objetivo, o nosso encontro, é compreender as funções de cada departamento. Não adianta só saber o nome dos setores, não é verdade? Nós precisamos entender o que cada setor faz na prática. Por exemplo, você sabia que o setor de compras não é só sobre comprar coisas? Talvez você não saiba. Talvez você não saiba e está aqui para saber.
óbvio, né, para aprender e evoluir. Na realidade, o setor de compras, por exemplo, envolve pesquisa de fornecedores, negociação de preços, análise de qualidade, e o auxiliar administrativo pode apoiar em todas essas etapas. É nesse nível de detalhe aí sobre as atividades também dos departamentos que nós vamos, né, tratar hoje. E o nosso terceiro objetivo, que está aí na tela, é reconhecer as rotinas administrativas básicas. Aqui é onde a coisa fica mais concreta. Você vai aprender quais são, né, aquelas tarefas do dia a dia que mantêm, né, que acaba mantendo uma empresa funcionando, desde do arquivamento, né, de documentos até o controle de materiais de escritório. São atividades que podem parecer simples, mas que fazem toda a diferença na organização, né, e na eficiência do negócio. E o quarto objetivo, né, é visualizar a atuação, né, do auxiliar em cada setor. Esse talvez, né, esse objetivo seja talvez o mais importante, porque você vai descobrir como o auxiliar administrativo é como um coringa que joga em todas as posições. Em uma empresa, o auxiliar administrativo ele não fica restrito a um único departamento. Ele circula, ele apoia, ele conecta. E essa versatilidade, que torna a profissão, que torna, né, esse profissional tão dinâmico, né, e cheio de possibilidades de aprendizado. E ao final da aula, então, você não só vai entender como uma empresa funciona por dentro, mas também vai conseguir se visualizar, né, atuando em cada um desses ambientes. Né? Na realidade, é como ganhar, né, com todo esse conteúdo, é como ganhar aí um superpoder, que é a capacidade, né, de enxergar oportunidades onde outras pessoas veem apenas, né, obstáculos, né, ou apenas dificuldades. Então, vamos começar embarcando em um tour incrível pelos principais setores de uma empresa. Então, imagine que a empresa é como uma grande orquestra. Cada setor seria, então, um instrumento diferente. E quando todos tocam juntos, né, harmoniosamente, a música é perfeita. Então, vamos conhecer agora cada um desses instrumentos, né, e entender como que eles contribuem para o sucesso do concerto, né, empresarial. Vamos começar a falar, né, do recursos humanos. Né? Então vamos começar aí pelo departamento de recursos humanos. Esse é o setor, essa é a área da empresa que cuida, né, do bem mais precioso, mais valioso de qualquer empresa, que são as pessoas. Né? O RH, ou Departamento de Recursos Humanos, né? Normalmente a gente na empresa chama de RH, né? Para abreviar aí essas duas palavras, recursos humanos. O RH é como o coração emocional da organização. É ele que vai buscar recrutar novos talentos, novos profissionais. É o departamento de recursos humanos que faz o processo seletivo, que aplica os treinamentos, que cuida da folha de pagamento, né, e que também zela, cuida, né, do clima da empresa, do clima organizacional. Mas também, tá, eu não posso deixar de falar que o RH, o Departamento de Recursos Humanos, também ele media conflitos, né? Ele media conflitos. Então, se acontecer algum conflito, alguma discussão,
né, entre colaboradores ou entre setores, o departamento de recursos humanos tem ali, né, um profissional, uma profissional que vai buscar, né, resolver, né, ser, como eu poderia dizer, o juiz aí para resolver possíveis conflitos dentro de uma empresa. E tem mais, o recursos humanos desenvolve também programas de qualidade de vida, né? E garante ainda que todos os colaboradores estejam motivados e alinhados com os valores da empresa. É como se fosse o psicólogo e o guardião da cultura organizacional. Então, o RH, né, se a gente fosse resumir, sintetizar, né, é o setor, né, que poderia ser aí o psicólogo, né, e o guardião da cultura organizacional. Falado aí do RH, vamos para um outro departamento, um outro setor que existe dentro da empresa, que é o setor financeiro. O setor financeiro é que gerencia, administra o dinheiro. Ok? O setor financeiro é o coração econômico da empresa. Esse departamento controla todas as entradas e também saídas de recursos, né, os recursos da empresa, cuida também do fluxo de caixa, né, o que entra e o que sai de grana no caixa da empresa. O departamento financeiro faz também os pagamentos para a empresa, né, para os pagamentos para a empresa no que se refere a os fornecedores que a empresa tem, né, libera também, né, a questão de notas fiscais, controla a cobrança da empresa, os investimentos, é o financeiro que diz se a empresa, é o setor financeiro que vai dizer, né, se a empresa está saudável financeiramente ou se vai precisar aí fazer alguns ajustes. Pense nesse setor como o controlador de voo, né, o controlador do dinheiro. Né, e sem esse controle, a empresa pode colidir, né, com a realidade dos números. Então, o setor financeiro ele controla, o controlador do voo, o controlador do dinheiro, para que, né, a empresa não tenha, problemas aí de controle de caixa, controle financeiro. E temos também na empresa um setor que gera receita, né, para a empresa. Não sei se você já ouviu falar do setor comercial, né, ou setor de vendas. O setor comercial ou o setor de vendas é a área que vai gerar, que vai buscar receita, dinheiro para a empresa. Eles são, né, o pessoal que trabalha no departamento comercial, no departamento de venda, é como se eles fossem os caçadores de oportunidades. Né? Por quê? Porque esse setor é responsável, setor comercial, né, setor de vendas, é responsável por vender os produtos ou serviços da empresa. Então eles vão prospectar, buscar novos clientes, manter o relacionamento com os atuais clientes da empresa, fechar novos negócios. Né? Esse setor, o setor comercial, ele é a ponte, ele é a ponte entre a empresa, e o mercado, né? O mercado consumidor, ok? Então, esse setor normalmente, né, é muito valorizado nas empresas, justamente por quê? Porque são as vendedoras, os vendedores, né, que trazem aí os bons negócios, para empresa. Né? Inclusive, o setor comercial são eles, né, que sentem, né, já que eles vendem, o setor comercial são os que sentem hein, as mudanças, né, são os primeiros a sentir as mudanças no consumidor.
né? Eles identificam as novas tendências, né? Eles garantem que a empresa continue competitiva. É como ser aí os embaixadores da marca, né, no mundo, né? Por quê? Porque o setor comercial ele vai aí, né, buscar pessoas, divulgar, né, com isso, né, ajudar a divulgar o nome da empresa, a marca, para gerar negócios. E tem um setor que é muito estratégico também dentro da empresa, que é o setor de compras. Sim, existe um departamento, normalmente nas empresas, né, responsável aí, né, pelas compras. O setor de compras, né, eles são como se fossem guardiões do orçamento, do gasto, vamos colocar assim, tá? Quando o assunto é adquirir produtos, serviços, quem é o responsável, né, por isso é o pessoal do setor de compras. Mas não é só comprar por comprar. Quando a gente fala do setor de compras, a gente tem que entender que não é simplesmente ligar para alguém, quero esse objeto, vou fazer o pagamento e acabou. Não. O setor de compras, na realidade, ele pesquisa fornecedores, o melhor fornecedor para a empresa, negocia prazos de entrega, né, prazos de pagamento, né, negocia o melhor preço para a empresa, eles analisam a qualidade dos produtos adquiridos, né, eles garantem aí que a empresa tenha tudo para funcionar. O setor de compras garante que a empresa tenha tudo para funcionar, desde o papel higiênico até, né, se precisar, a matéria-prima para a empresa fabricar algo. Né? Então, o setor de compras, né, exige do pessoal que trabalha ali uma visão estratégica muito boa e um poder de negociação. Por quê? Se o setor de compras, né, faz boas negociações, né, consegue negociar, né, de uma forma assertiva, o que vai acontecer? A empresa vai gastar menos. A empresa gastando menos, a tendência, né, com as boas negociações, é que a empresa lucre mais, ok? E aí temos um setor também dentro da empresa, ou da maioria das empresas, né, das maiores empresas, existe aí um setor, que a gente fala que é o setor de logística. O setor de logística é o que garante que tudo chegue no lugar certo, na hora certa, né? E nas condições certas, ok? O setor de logística, eles cuidam do armazenamento, do transporte, né, da distribuição de produtos. É como ser o maestro da movimentação, coordenando aí os estoques de mercadoria, né, os trajetos de entrega de mercadoria, os prazos para enviar os produtos. Então, por exemplo, em empresas de e-commerce, sites, né, de vendas, né, empresas de e-commerce, por exemplo, a logística ela é fundamental para o sucesso do negócio. Por quê? Você compra hoje na internet e quer que aquele produto seja entregue dentro do prazo combinado. Então, para algumas empresas, esse setor de logística é extremamente, né, estratégico, porque se eu tenho um negócio, se eu tenho um site de e-commerce e a minha logística não funciona, eu não consigo entregar o produto certo, eu não consigo, a empresa, né, não consegue entregar o produto certo, não consegue entregar, né, o produto dentro do prazo, o que vai acontecer? O pessoal começa a comentar, a falar mal, a divulgar, de forma negativa o site e quando vê, a empresa está tendo aí, até prejuízo. Então, em algumas empresas, esse setor aí de logística ele é extremamente vital
e importante. E finalmente nós chegamos aqui no setor administrativo, né, que é o setor que dá apoio, que dá suporte a todos os outros setores. Eu digo que o setor administrativo ele é a coluna vertebral que sustenta toda a operação. Aqui é onde geralmente atua, trabalha o nosso querido auxiliar, né, administrativo, a nossa querida auxiliar administrativa, né, coordenando aí documentos, organizando processos, facilitando a comunicação entre departamentos. Então, é o setor, né, o setor administrativo é o setor que garante que a infraestrutura básica para o trabalho esteja sempre, né, funcionando. Mas agora que você então já conhece os setores, vamos, né, agora começar a descobrir como que o auxiliar administrativo atua como uma verdadeira ponte conectiva entre todos os setores. Né? Então veja, eu digo que inclusive nesse momento aqui do nosso encontro, essa é a parte talvez mais, né, fascinante, porque quando a gente observa aí toda rotina, né, do auxiliar administrativo, nós começamos, né, a ver a importância dessa função, né, para a empresa. Por quê? Porque o auxiliar administrativo ele precisa ter a capacidade de integrar e conectar diferentes áreas, né, ajudando a empresa a funcionar de uma forma harmoniosa. Pense no auxiliar administrativo como o WhatsApp empresarial. Sabe o WhatsApp? A gente tem um WhatsApp pessoal, mas existe o WhatsApp, né, empresarial. Então vamos imaginar o auxiliar administrativo como o WhatsApp empresarial. Ele é quem garante, né, que a mensagem do comercial chegue até o financeiro, que a necessidade do setor de recursos humanos seja compreendida pelo setor de logística, que a urgência das compras sejam atendidas, né, por todos os setores, mas vai muito além de apenas transmitir informações. Ele filtra as informações, organiza, prioriza, né, e direciona de forma inteligente. Então veja, quando a gente fala do auxiliar administrativo, que é um coringa, que acaba auxiliando todos os setores, né? Vou até, né, começar a te mostrar como que ele auxilia os setores. No suporte ao RH, por exemplo, no suporte ao departamento de recursos humanos, o auxiliar é uma mão na roda. Imagine que o RH, do setor de recursos humanos, precisa contratar 5 novos funcionários. O auxiliar vai ajudar a organizar os currículos recebidos, agendar as entrevistas, preparar, né, toda a documentação necessária, organizar a sala de treinamento. É ele quem garante que todo o processo seletivo transcorra com fluidez e organização. E o mais importante, lida, né, o auxiliar administrativo, ele trabalha, ele lida com informações sensíveis, né, como valores de salários, avaliações de candidatos, né, e tudo isso precisa acontecer de uma forma discreta e muito ética. No apoio ao setor financeiro, o auxiliar, né, administrativo mostra seu valor, né, no que se refere, né, a ajudar na organização de documentos fiscais, controles de prazo para pagamentos e recebimentos da empresa, organização de arquivos contábeis. Ele é como o auxiliar administrativo, né, no setor financeiro, ele é como o guardador de provas, ele mantém tudo organizado para que, se surgir uma fiscalização ou se houver a necessidade de uma consulta, qualquer documento possa ser encontrado rapidamente. Essa organização pode salvar, inclusive, a empresa de multas e problemas, né, fiscais. Agora,
No setor comercial, né? Então vamos falar agora como que o auxiliar ajuda, né, no setor comercial. No auxílio ao setor comercial, é, o auxiliar administrativo ele contribui, né, ajudando a cadastrar novos clientes, preparar propostas comerciais, organizar material, né, de venda, agendar visitas comerciais, visitas aí, né, para o vendedor. É ele que garante que os vendedores tenham todas as ferramentas necessárias para fechar bons negócios. Em muitas empresas, o auxiliar é a primeira voz que o cliente ouve quando liga, né? E essa é a primeira impressão, né? E a primeira impressão é importantíssima, né? Em muitas empresas é de responsabilidade essa primeira impressão do auxiliar administrativo quando ele está aí apoiando o setor comercial e ajudando aí, né, a também fazer contatos com clientes. E no setor de compras, né, no apoio ao setor de compras, o auxiliar administrativo, né, ele ajuda no controle dos pedidos, na cotação de preços com fornecedores, na organização de documentação de compras. Ele ajuda, na realidade, a manter o histórico de compras organizado, o que é fundamental para futuras negociações. Né? É como ser o assistente de compras, garantindo que a empresa sempre tenha o que precisa, né, no momento certo, com o melhor preço. E o mais incrível, enquanto enquanto o auxiliar administrativo atua em todos esses setores, olha só que legal. Enquanto o auxiliar administrativo vai atuando, né, em todos esses setores, apoiando, né, dando suporte, auxiliando os mais diversos setores, né, sabe o que vai acontecendo com esse profissional que tem essa versatilidade? Ele vai desenvolvendo uma visão integral do negócio que poucos profissionais têm. Enquanto muitos profissionais se especializam em uma única área, o auxiliar administrativo ele constrói uma compreensão global de como a empresa funciona. E isso é um diferencial competitivo, né, incrível. Muitos gestores, né, muitas gestoras, e diretores e diretoras começaram as suas carreiras, inclusive, né, como auxiliares administrativos, justamente porque eles desenvolveram uma visão global do negócio. Então, vários diretores, diretoras de empresas, né, gerentes, né, administradoras, administradores, vários, né, desses profissionais que hoje têm um cargo legal, começaram, né, como auxiliar administrativo. Né? Por quê? Eles cresceram tanto, né? Por que alguns, né, desses auxiliares administrativos crescem, né, de uma forma exponencial dentro da empresa? Porque normalmente o auxiliar administrativo ele tem essa visão geral da empresa, ele conhece, né, a empresa como um todo, né? Ele consegue contribuir para as mais diversas áreas. Agora, como que é o dia a dia, né, na vida real, né? Como que funciona basicamente aí o dia a dia do auxiliar administrativo? Vamos entender. As rotinas administrativas, tá, elas são como tijolos que constroem a estrutura organizacional de uma empresa. Cada tarefa, por mais simples que possa parecer, tem um propósito importante e contribui para o funcionamento harmonioso de toda a empresa. Vamos dar uma olhadinha agora, né, em algumas atividades da rotina, né, do auxiliar administrativo, das rotinas administrativas, que fazem aí
a empresa, né, se movimentar. Faz parte aí, né, das rotinas administrativas do auxiliar o arquivamento, por exemplo, físico e digital, né, de documentos. Então, uma das tarefas aí do auxiliar administrativo, dentro da sua rotina de trabalho, é o arquivamento físico e digital, que é muito mais só do que apenas guardar papel. Na realidade, quando a gente fala arquivamento físico e digital, eu estou dizendo em criar um sistema inteligente de organização que permita que qualquer pessoa encontre rapidamente o que precisa. No arquivamento físico, isso significa usar, né, quando a gente fala armazenamento físico, é guardar documentos, papéis, né, físicos, tangíveis. Né? Quando a gente fala de arquivamento físico, né, envolve organizar todo esses documentos com pastas coloridas, etiquetas claras, sistemas numéricos, né, ou por data. No digital, é necessário criar pastas lógicas no computador, usar nomes padronizados para o arquivo, implementar sistema de backup, porque um bom sistema de arquivamento pode economizar horas de trabalho que seriam gastas procurando documentos. É como ser o Google aí da empresa. Né? Você sabe onde tudo está e como acessar rapidamente. Então, uma das atribuições aí que o auxiliar administrativo pode ter é esse arquivamento físico e digital. Mas tem mais coisa. Pode fazer parte também da rotina do auxiliar administrativo o atendimento presencial e telefônico. Em muitas empresas, o auxiliar administrativo, a auxiliar administrativa, é a cara da empresa para o mundo externo. Então, quando um cliente, quando um fornecedor, né, ou quando um visitante chega ou liga para a empresa, em várias empresas é o auxiliar administrativo que faz, muitas vezes, esse primeiro atendimento. E isso exige não apenas do auxiliar administrativo ser bem educado, atender bem as pessoas, não vai exigir somente educação, mas vai exigir também jogo de cintura para lidar com um público diferente, capacidade de escuta ativa, e conhecimento sobre os diversos setores da empresa para direcionar adequadamente cada pessoa. Então, um atendimento bem feito pode transformar um cliente em um potencial cliente fiel, enquanto que um atendimento ruim, um atendimento negligente pode afastar, o cliente da empresa. E um outro elemento que também faz parte da rotina do auxiliar administrativo é o controle de agenda e de prazos. Isso é uma arte que combina organização e antecipação. Quando eu falo em controle de agendas e de prazos, não se trata apenas de anotar compromissos, mas de entender a prioridade, de cada tarefa, o tempo necessário, de preparação de alguma coisa. Então, um auxiliar administrativo habilidoso sabe, por exemplo, que uma reunião com investidores exige preparativos diferentes de uma reunião interna da equipe de colaboradores. O controle de prazos também envolve aí acompanhar datas de vencimento de documentos, de pagamentos, e entregá-las aí, avisar sobre esses vencimentos para os mais diversos, setores da empresa. Quer dizer, bastante, muita, aliás, responsabilidade. E um outro item que faz parte, pode fazer parte da rotina, do auxiliar administrativo, é a elaboração, a criação de documentos.
que vai desde simples memorandos até relatórios mais complexos. Isso vai requerer do auxiliar administrativo o domínio, né, da língua portuguesa, o conhecimento das formalidades empresariais, né, capacidade de síntese. Então, por exemplo, um e-mail bem redigido, um e-mail bem escrito, transmite profissionalismo e clareza. Enquanto, né, que um documento, um e-mail mal escrito pode gerar mal entendido e retrabalho. É aqui que a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Uma vírgula no lugar errado pode alterar completamente o sentido de uma mensagem. Então, na rotina de vários auxiliares administrativos, entra aí no seu dia a dia a elaboração de documentos e também o suporte a reuniões, né? Suporte a reuniões, que pode ser uma atividade desempenhada pelo auxiliar administrativo, suporte a reuniões envolve uma preparação detalhada que começa muito antes da reunião acontecer. Essa organização vai desde de reservar uma sala adequada, preparar a disposição das cadeiras, testar os equipamentos audiovisuais, organizar o material de apresentação, providenciar o cafezinho, né, o coffee break, né, quando necessário, e até registrar na ata, que é um documento de reunião, né, os principais pontos discutidos, né, e as decisões que foram tomadas dentro da reunião. Quando o auxiliar administrativo, né, assume aí também essa tarefa de suporte à reunião, é como se ele fosse o produtor de um evento. Nos bastidores, né, ele vai garantir que tudo funcione perfeitamente para que os participantes da reunião possam focar no conteúdo. Né? E uma outra tarefa também que pode fazer parte da rotina administrativa são os controles de materiais, que é essencial para evitar, né, que a empresa tenha aí desperdícios, né, garantir que nunca falte o necessário para o trabalho. Então, o controle de materiais vai desde itens de escritório, como papel, caneta, toner de impressora, até materiais específicos de cada setor. Um bom controle envolve monitorar os níveis de estoque, prever necessidades futuras, fazer pedidos com antecedência e às vezes até negociar com fornecedores. É uma função, então, quando a gente olha todas essas rotinas, né, que o auxiliar administrativo pode desempenhar, nós observamos que é uma função que exige realmente, né, muita atenção, uma visão estratégica, né, empenho, né, conhecer aí de várias operações. Então, quando a gente começa, né, a observar aí todas as tarefas da rotina do auxiliar administrativo, a gente começa a entender por que essa função é tão importante, né, para dentro das organizações, né, para dentro da empresa. Então, veja, existe aí um impacto, um grande impacto das funções do auxiliar administrativo dentro das empresas, dentro das organizações. Porque o trabalho bem feito do auxiliar administrativo não é apenas cumprir tarefas. A função do auxiliar administrativo gera impactos reais, e mensuráveis em toda a empresa. Então, é importante que esse profissional tenha uma excelência ao executar as suas rotinas administrativas, as suas tarefas administrativas. Então, por exemplo, qual é o impacto que a função... Eu até trouxe aqui organizado para você, qual que é o impacto da função do auxiliar administrativo dentro da empresa. Olha só, se a empresa ela tem
né, os seus processos bem definidos, né, e todas as tarefas acontecem da melhor forma possível, ela vai precisar de pessoas para fazer isso e o auxiliar administrativo vai ajudar, certo? Agora, se a empresa ela funciona bem, né, se a empresa funcionar bem como um todo, isso para a empresa vai ser muito interessante, né? Por quê? Porque ela vai lucrar mais, ela pode crescer, ela vai expandir. É. Mas eu trouxe aqui para vocês alguns pontos, né, que impactam na empresa no que se refere aí, né, a tudo que o auxiliar administrativo faz. Né? Então, qual que é o impacto aí do dia a dia bem feito do auxiliar administrativo? Vamos dar uma olhadinha, né? O auxiliar administrativo, ele contribui, por exemplo, para a empresa no que se refere à economia de tempo. Tá? Porque quando os documentos estão bem organizados, né, economiza-se muito tempo, tempo precioso, né, na busca desses documentos. Então, na medida que o auxiliar administrativo ele organiza bem documentos, né, agendas, né, ele vai economizar tempo de outras pessoas. Por exemplo, quando as agendas de compromisso são bem gerenciadas pelo auxiliar administrativo, vai evitar, por exemplo, conflito de horários, né, de marcar uma coisa que não era para ter sido marcada, porque o chefe, os diretores, os gerentes estão naquela correria, né, e é o auxiliar administrativo que vai ajudar aí a organizar essa agenda também. Né? E no ambiente empresarial, entenda uma coisa, né? Na empresa, no ambiente empresarial, tempo é dinheiro. Né? E o auxiliar administrativo organizando, né, uma série de fluxos, desde a agenda até os documentos, está literalmente economizando recursos valiosos para a empresa, a começar pelo tempo. E um outro ponto importante que a gente tem que destacar do impacto do trabalho do auxiliar administrativo dentro da empresa é a redução de erros. Por quê? Um documento arquivado incorretamente pode significar a perda de uma informação importante. Um prazo esquecido pode resultar em multas para a empresa, ou perda de descontos. Um e-mail mal redigido, mal escrito, pode causar mal entendidos. Então, o auxiliar administrativo atento, ele funciona como um filtro de qualidade que previne esses equívocos, esses erros que eu citei para você. Então, a atenção do auxiliar administrativo aos detalhes, né, acaba protegendo a empresa de custos, né, desnecessários e também de constrangimentos. E um outro ponto que a gente precisa destacar também no que se refere ao impacto do trabalho do auxiliar administrativo dentro da empresa, que é a melhoria na comunicação. Talvez seja, né, um dos impactos, né, que muita empresa não presta atenção. Porque quando o auxiliar administrativo ele atua como uma ponte entre os setores, facilitando o fluxo de informação, de documento, ele está, na verdade, melhorando a sinergia organizacional. Departamentos, setores que se comunicam bem, trabalham melhor juntos. Tomam decisões mais alinhadas e resolvem problemas com mais rapidez. É como melhorar a circulação sanguínea em um corpo. Quando o sangue flui bem, todos os órgãos vão funcionar melhor. Além disso, né, o auxiliar administrativo contribui com o aumento da produtividade. O aumento da produtividade é a consequência, inclusive, uma consequência natural de todos os outros benefícios, né, que o trabalho do auxiliar administrativo traz para a empresa. Porque veja só, olha como que o auxiliar administrativo ajuda a empresa no aumento da produtividade.
com tempo economizado, erros, possíveis erros, né, na empresa aí reduzidos, né, uma comunicação aprimorada, melhor, né, as pessoas elas vão conseguir então focar no que realmente importa, né, nas atividades delas. Por quê? Porque tem aí o auxiliar administrativo contribuindo para os mais diversos setores, para várias coisas acontecer, né? E os outros colaboradores vão conseguir, né, não perder tempo e vão conseguir focar melhor nas suas tarefas, porque tem o auxiliar administrativo ajudando. E aí vai, né, contribuir para o aumento da produtividade da empresa como um todo. É um efeito multiplicador, né? Uma hora investida em organização, né, pelo auxiliar administrativo pode gerar 10 horas de produtividade a mais para a equipe, para a empresa como um todo. E além disso, o auxiliar administrativo ele contribui também para o fortalecimento da imagem institucional, da imagem da empresa. Porque quando os telefones são atendidos prontamente, quando as mensagens são respondidas da forma adequada, quando os visitantes são recebidos com profissionalismo, quando os documentos são enviados com precisão, com pontualidade, a empresa ela constrói uma reputação de seriedade e competência. E no mercado competitivo, essa imagem positiva da empresa pode ser o diferencial que vai ajudar, inclusive, a conquistar novos clientes e manter os clientes atuais. Né? O auxiliar administrativo, muitas vezes, sem perceber, é um embaixador aí da marca da empresa. E muitas vezes ele nem percebe isso. Agora, eu vou deixar para você uma atividade que você vai fazer aí o download, vai ter todo o apoio aí e orientação para fazer essa atividade, né? E chegando aí na reta final do nosso encontro, espero que tenha sido bem produtivo para você de conteúdo, de informação, né? Eu quero finalizar dizendo aí que foi realmente um privilégio estar aqui com você, ter a oportunidade de mostrar para você quais, né, são as habilidades que você precisa trabalhar para cada vez mais se destacar no mercado de trabalho, crescer dentro das empresas, e também, com todo esse conteúdo que a gente viu hoje, nós observamos quão importantes são não só os departamentos de uma empresa, mas também quão importante é a função de um colaborador como auxiliar administrativo. Por isso que, quando a gente atua como um profissional, quando a gente atua numa determinada área, numa determinada função, é fundamental a gente realmente se entregar ao trabalho, fazê-lo da melhor forma possível, e com muito profissionalismo. É assim que as empresas prosperam, é óbvio, quando tem bons profissionais, mas é assim, com postura, profissionalismo, ética, boa conduta, que nós também crescemos e desenvolvemos como profissionais. É isso que a gente quer, se desenvolver como pessoa, como profissional, para alcançar aí os nossos sonhos, os nossos objetivos. Bom estar contigo, ficamos por aqui, nos vemos aí numa outra ocasião, numa próxima, e professor Igor Assis por aqui, que alegria!